Boa noite, caríssimos. É bom estar aqui de novo. Vamos dar sequência ao que a gente começou semana passada. Eu queria começar com um ponto que ficou de fora. A gente nunca consegue abranger tudo, né? E ficou de fora um personagem, um livro, um filme que é extraordinário para nos falar de um dos pontos mais importantes da adolescência, que é a questão da negação das origens. Para falar sobre esse tema, a gente escolheu um livro e um filme que já fizeram muito sucesso. Chama-se Na Natureza Selvagem. É um livro do Jon Krakauer de 1996. Esse livro ganhou uma série de admiradores, né? E anos depois, em 2007, o Sean Penn filmou ele e ele fez mais sucesso. É aqueles casos que tu não sabe qual que é melhor, se o livro ou o filme, os dois ajudaram o sucesso um do outro, né? Então, e tem uma legião de fãs. Então, a nossa questão é né, o que esse livro diz, né? O que esse filme pode nos dizer? Porque ele tem uma história ímpar, assim, que é uma história. Todo o livro é baseado basicamente em fantasia. Esse capítulo e esse tema faz uma exceção, porque se baseia numa história de uma vida real, mais ou menos real. Vou explicar para vocês. Assim, ó, tem um jovem aventureiro americano chamado Christopher Johnson McCandless, que é um menino que se graduou em Emory em antropologia, né, e naquele momento ele rompe com a família, do qual ele nunca viveu bem, e resolve fazer uma vida de aventura. Fica 2 anos desaparecido da família, fazendo maneira de não ser encontrado. Não se comunicava com a família de origem, deu um gelo na família completa, e ficou viajando pelos Estados Unidos. Ele tinha um carro e ficou viajando ao acaso. Depois ele conseguiu perder o carro e ficou viajando a pé. E é aventureiro, atravessava desertos, corredeiras. A questão dele era desafiar a natureza e viver sozinho. Passava quase todo esse tempo sozinho. De tanto em tanto ele era meio que adotado, porque ele era um guri muito carismático, muito querido. Ele era adotado por alguma família, por alguns amigos, e convivia um tempo ali, fazia amigos e desaparecia, sem palavras. Ele não sabia se despedir, né? Sumia. E toda essa questão é porque ele queria fazer todas essas andanças aparentemente sem rumo, tinha um rumo atrás, que ele queria fazer o que ele dizia ser a Odisseia Alasquiana, que ele queria passar uma temporada sozinho no Alasca. Sozinho. Ele e a floresta, ele e o mundo, né? Ele e a natureza. Então, enfim, você andar sozinho e viver com muito pouca coisa é uma boa preparação. Então, ele vai para o Alasca absolutamente muito mal preparado, assim, quase não leva alimentos. A arma que ele leva, um próprio nativo disse para lá, olha, se você atirar num urso com isso, ele vai ficar bem bravo com você, né? Não, é muito pouco, né? Então, uma redezinha de pesca, 2 quilos de arroz, os seus livros, que ele estava sempre com os seus livros, ele era um leitor contumaz, assim, adorava ler Tolstói, Thoreau, não é Kipling que ele lia. Bom, enfim. E com um facão, e com isso ele achou que estava pronto para viver no Alasca, né? Então chegou lá, ele tinha um livro também de botânica para saber como se alimentar com as plantas locais. Se interna no Alasca para fazer essa sua grande aventura, né? E se dá muito mal, né? A natureza foi muito mais severa do que ele imaginava. Ele estava despreparado e ele morre de inanição. E o cadáver dele é encontrado 2 semanas depois da morte, né? Ele calculou mal, ele não se deu conta que as corredeiras aumentavam. Quando ele vai voltar, o rio era intransponível, né? Não sei se vocês sabem o que é água de degelo. São rios muito absurdamente caudalosos e fortes, né? Então ele fica ilhado, sem alimentos, ele reconhece mal uma planta, se intoxica, ninguém sabe exatamente do que ele morreu, né? Onde foi a falha dele.
Mas, bom, a questão é o seguinte, é que essa história, um jornalista, o próprio Krakauer como jornalista, ficou sabendo da história, escreveu uma pequena nota, um pequeno ensaio sobre isso, e que teve muitíssimos retornos, então ele resolve fazer um livro sobre o personagem, mas o autor, ele se dá conta que ele encontrou uma alma gêmea, ele se enamora da história do Alex, porque outra coisa do Christopher é que ele se rebatizou, ele passa a se chamar Alex Supertramp. Né, se batizou. Depois a gente vai ver por que ele se batiza. O autor é Jack London. O Jack London. Bom, o outro autor que ele gostava. Né? Enfim, então o Krakauer escreve esse livro porque ele se identifica com o personagem, ele mesmo era um aventureiro, ele mesmo se meteu como escalador em enrascadas que ele quase morreu, né? E esse desafio da natureza pegou... Ele escreve também sobre outro americano que também faleceu desafiando a natureza. Então é um livro que reconstitui a vida do Alex, mas reconstitui que ninguém sabia bem como foi a vida. Então a reconstrução tem um pouco de... as lacunas são preenchidas com hipóteses do autor. Então, história real até por ali. Né? Então, a questão é que esse personagem, esse herói, né, ele ganhou uma notoriedade e é bastante conhecido pelos adolescentes. Por isso que a gente resolveu escrever. E por que ele nos serve? Ele nos serve para essa questão, a negação das origens. Tem uma coisa que é uma linha de força da subjetividade atual, da qual os adolescentes os adolescentes são antenas maiores para as linhas de força subterrânea das novas ideologias. A questão da negação da origem não é uma questão adolescente, é uma questão nossa, da nossa civilização, do individualismo moderno. Ou seja, a ideia é a seguinte, é que eu posso ser por eu mesmo, eu posso me fundar. Eu não sou uma extensão do meu pai, eu não quero ser filho do meu pai. Isso que nós estávamos falando da outra vez, né? O que marca muito essa questão adolescente, essa primeira geração adolescente, é não querer ser como os pais, que contraria toda a história da humanidade, que você se reconhece como filho de, né? E sabe que tu parte dessa história. A nossa ideologia hoje é de não partir dessa história, é de se fundar, de fazer-se a si mesmo. Por isso que ele se dá um outro nome, Alex Supertramp, porque o nosso nome é uma coisa extraordinariamente alienante, né? A gente usa o tempo inteiro, mas a gente ganhou esse nome. Ele fala muito mais dos nossos pais do que de nós, não fala nada de nós, fala do que os nossos pais sonharam para nós. Foi o nome que era do avô, de um tio, ou de um herói de TV, sei lá o quê, mas conta uma história que de alguma maneira traduz os sonhos dos nossos pais, não os nossos. Então é normal que nessa questão de se autoafirmar e de se autofundar, dessa vontade de ser diferente das origens, né, é que você se dê um nome. Claro, eu estou falando disso porque isso é interessante, porque esse menino leva ao paroxismo essa ideia da autofundação. Nós temos ela e nem todo mundo leva ela. A gente gosta de viver isso, mas não consegue fazer de uma forma tão radical como ele fez, que é realmente se separar da família. Né? Sumir. Né? Ele abandonou a família. Ele odiava os pais dele, por razões muito pouco plausíveis. Assim. O pai dele era um cientista da aeroespacial, assim, engenheiro, sabe, trabalhava para a NASA como autônomo, assim, mas enfim, um engenheiro cientista que naquela época, no contexto do que ele viveu, era quase um herói. Vocês lembram que tempo da Guerra Fria, a corrida espacial era um misto de conquista científica com Guerra Fria, né? Quem chega primeiro, quem faz essas conquistas primeiro. Então, ser astronauta ou trabalhar para a NASA tinha alguma coisa de heróica. Né? Então, tinha um pai que era um pai interessante para o momento. Né? Ele não queria saber nada disso, não queria nenhuma herança desse pai. Né? Era um divórcio. O menino tinha uma espécie de neomoralismo, então ele rompe com o pai de uma maneira muito grave, porque ele descobriu que o pai tinha um pecado terrível no passado. Ele era filho de um segundo casamento e ele descobre que o pai, durante um momento, manteve as duas relações ao mesmo tempo.
Nunca aconteceu antes na história da humanidade, vocês imaginam, né? Um homem terrível, uma coisa terrível. Isso aponta talvez o neomoralismo dessas novas gerações, assim, de não perdoar as questões humanas. Mas ele não perdoava nada do pai. Tudo que ele perdoava dos outros, ele não perdoava do seu pai, né? Então ele some de casa. A família, depois que ele some de casa, a família só vai o rever no reconhecimento do corpo. Né? Ele se torna... Nisso o filme é muito interessante, né? Que é o sofrimento dos pais, porque não tem, digamos assim, não tem castigo que tu possa impor maior aos pais do que sumir. Né? Um desaparecido é um fantasma. Né? A presença dele está ali o tempo inteiro, né? Da expectativa que chega, onde está. Se você quer castigar os pais, eu recomendo fugir de casa e não dar notícias. É para enlouquecer mesmo. E foi o que ele fez. Né? É impossível que ele não soubesse que ele estava sendo extraordinariamente cruel, né, com os pais. Mas, bom, é um herói que... Então, a questão dele era essa, se autofundar, né, romper com essa herança paterna, romper com a família e ter uma trajetória que não lembrasse nada do passado. Ou seja... daqui para frente, eu sou uma nova pessoa, eu mesmo dou o meu nome, eu me faço por mim mesmo, eu não tenho história. É essa a questão. Ele nos serve para uma outra questão também, que a gente tem dificuldades. Um dos caminhos das defesas que os jovens... Estou falando da juventude, não só da juventude atual, da adolescência, que é essa forma de juventude que nós estamos falando, mas das juventudes anteriores, a questão do ascetismo é uma coisa muito importante. Né? Você se privar dos prazeres, da vida sexual, de uma série de coisas, e exigir uma disciplina muito grande do corpo. Era a questão do rapaz. Ele tinha uma ideologia de viver com menos, de comer menos, de estar sempre em forma, o corpo está sempre preparado para o pior. Ele era hiperdisciplinado e de uma exigência absurda com o seu corpo, assim, no sentido do ascetismo e da recusa de tudo que era bens materiais. Quando ele perdeu o carro, ele também queimou o dinheiro que ele tinha. Né? E queria viver. O negócio dele era viver sem nada, era viver fora do Estado. A recusa dele da questão da origem era tão grande que ele não rompia só com a família, ele queria romper com o Estado também. Queria viver num estado de natureza. Né? Eu não dependo de nada nem de ninguém. Então, a questão do corpo, nesse caso, se revelava importante, né? Dessa questão de estar preparado para o desafio de viver na natureza. Né? Ele era, de alguma forma, um herói romântico, no sentido assim, de que essa idealização que ele tinha com a natureza é algo que é recente na história da humanidade. Né? É o romantismo que cria isso. Porque a posição da humanidade frente à natureza sempre foi: a natureza é nossa inimiga, a natureza é aquilo que nos persegue, que é do qual a gente tenta se livrar e se manter longe. A idealização da natureza é o que nós temos até hoje, e não estou fazendo uma crítica, porque tem coisas interessantes, o movimento ecologista deve isso um pouco a isso, né? Essa romantização de que a natureza tem alguma coisa, que a natureza é pura, que nós somos puros e corrompidos pela humanidade, que é essa a essência do romantismo. Né? Tem algumas ideias interessantes, mas ele é um herói disso, né? Uma questão é um herói romântico. Né? A questão dele era se voltar e viver para a natureza. Né? Ele vai lá e encontra a natureza, que ela... ele romantizava a natureza, mas a natureza é impiedosa, cruel, e ela o mata. Né? Então, enfim. Bom, o que a gente pode mais tirar desse filme? Então, como o Mário lembrava, nesse momento em que a gente está desplugado de uma origem, e voluntariamente desplugado de uma origem, que é próprio do individualismo, ou seja, a minha vida em si, a minha trajetória no mundo tem que se fazer valer per se, porque eu não importa de onde eu venho e, na verdade, pouco importa para onde eu vou, no sentido de gerações futuras, etc. Se a gente tivesse preocupação com gerações futuras, não estava fazendo essa cacaca com o planeta que nós estamos fazendo. Né? Então, essa ideia de que o meu corpo é eu, e eu
valho pela minha trajetória, faz com que a gente fique muito centrado no corpo. Por isso o ascetismo, por isso essa preocupação em fazer o seu corpo provar o que ele acreditava. A partir do momento que a gente coloca no corpo toda a expectativa de identidade que uma pessoa pode ter, é evidentemente que a gente fica confrontado com um corpo que precisa provar as coisas e com um corpo que se confronta com dúvidas, né, com dúvidas a respeito do que eu sou. Vocês sabem que a gente se olha no espelho e não enxerga muita coisa, né? Algumas pessoas têm alguma dificuldade maior de se enxergar, pessoas com transtornos de obesidade, anorexia, mas todos nós, na verdade, temos transtornos para nos enxergar. Eu tive que assistir o Café Filosófico anterior para poder falar para vocês hoje. Não tem coisa mais odiosa do que se ver e se ouvir. Eu realmente quase não estou aqui hoje, né? Então, é uma coisa muito difícil perceber que corpo a gente tem. E é exatamente por isso que nós somos tão apaixonados pela identidade de gênero. A identidade de gênero, homem, mulher, masculino, feminino, é uma solução binária, um atalho binário para os nossos problemas de identidade. Quem que eu sou? Sou mulher. Quem que você é? Você é homem. Então, isso faz com que a gente possa achar que tem uma resposta para a nossa identidade a partir do corpo. Imagina, daí que surge o problema de pessoas mais inestáveis e inseguras, que não querem que se discuta gênero nas escolas, que justamente pensam que você está colocando em questão a única certeza que a gente tem. Nós nascemos sexuados de um gênero ou de outro. Na verdade, a gente nasce sexuado, mas isso não nos leva necessariamente a uma percepção de gênero. É muito importante que a gente faça de cara esta diferença. Existem duas coisas diferentes. Três. O sexo, digamos, biológico que a gente nasceu e que nos foi designado ao nascer. Outro, a identidade de gênero, ou seja, como a gente se sente. E outra coisa, a escolha de objetos, se eu amo pessoas do meu mesmo gênero ou não. São coisas bem diferentes, por isso aquele grande saco que a gente coloca em termos do que seria o homoerotismo, do que seria as mudanças de gênero, é uma coisa muito mais sutil. Eu posso ser um homem heterossexual, ter uma identificação feminina muito forte e desejar profundamente as mulheres e ser um maravilhoso pai de família. Então, essas coisas são muito mais sutis, só que isso deixa nervoso a todo mundo. Por quê? Porque foge da lógica binária. Por justamente nós gostarmos tanto dessa lógica binária, nós acabamos fazendo uma coisa. Em relação às crianças bem pequenas, você percebe que às vezes tem crianças um pouquinho maiores, assim, é uma criança espichada, um pós-latente, 9 anos, 10 anos, mal entrando na puberdade. E aí os pais adoram dizer, você já está um adolescente. Ele discute, é impossível, já está assim, assado. Tudo é atribuído a uma adolescência precoce. Por que a gente... sem contar as precocizações do corpo, né? A roupa de mulher, os funks, né, que tocam em festas infantis. Enfim, o menininho, o bebê vestido de surfista, né, ou de malandro, enfim, com um chapéu para trás. Tem uma preocupação em rapidamente colocar nessas crianças a indumentária que define a opção de gênero. Por que a gente tem essa pressa? Para ter certeza de que nós fomos capazes de transmitir uma identidade que a gente mesma não acredita. Então, eu vejo no meu filho a confirmação das minhas incertezas. Quem que se conforma rapidamente para isso? Quem que nos oferece essa imagem com tanta paixão? O pré-puber, né? Aquele sujeito que está perdendo as facilidades da infância, ele não sabe mais brincar, não sabe fantasiar, ele está começando a se sentir incômodo, ele arma a brincadeira, depois que ele terminou de armar a brincadeira, não tem mais graça, ele acaba não brincando. Então, ele não sabe muito bem o que fazer. Ao mesmo tempo, ele não tem nenhum lugar lá fora, ele não tem um corpo sexuado ainda, que apareçam os caracteres sexuais secundários, ele não tem uma vida lá fora, ele não tem nem imaginação que ele vai ter uma vida lá fora. Esse cara, a psicanalista inglesa Ellen Deutsch, de origem austríaca, né, ela diz que, ela falava das meninas em particular, ele é dado a desempenhar. Né? Ele não tem
ele nem se fantasia como as crianças, eu pareço o Homem-Aranha, então eu posso dizer, eu sou o Homem-Aranha, mas eu sei que ninguém acredita verdadeiramente que nós estamos na cena do brincar. Ele perdeu a cena do brincar. Ele não tem a capacidade de abstração nem inserção social do adolescente. O adolescente, se veste de alguma coisa, porque ele já partilha algumas insígnias sociais. O adolescente se veste, a criança se fantasia, e o pré-puber, ele mimetiza. Isso é bem interessante, porque isso que nós estamos falando não é uma coisa dada no tempo, isso vai acontecendo em vários momentos da vida. E esse pré-puber, que sente que está deixando de ser amado pelos pais, porque já não é mais uma criancinha amada, que ele não tem lugar nenhum lá fora, ele tenta agradar se mimetizando, se fazendo camaleonicamente parecer um pouquinho mais velho do que ele é. A Ellen Deutsch conta uma história que é uma menina que se veste para uma festa da família, e tem aquela cena dela descendo a escada, dos filmes mais antigos, desce a escada da mansão da família, toda arrumada, e as pessoas lá embaixo olham para ela, e ela se percebe vista como uma mulher. E nesse momento ela dá a volta e entra correndo, aquela coisa, se um camalhão está com a cor de um tronco de uma árvore, não quer dizer que ele esteja pronto para dar frutos. Ele está apenas se defendendo do desamor, da falta de recursos, querendo parecer algo que ele não consegue bancar. Então, essa coisa, esses 3 momentos, a criança que parece algo brincando, esse pré-puber, digamos, que parece algo que ele não consegue bancar, e o adolescente que pega já insígnias de uma época, veste essas insígnias e se apossa delas, mesmo que elas sejam temporárias, mesmo que elas sejam, se eu não tiver a calça, no meu tempo, boca de sino, que agora está voltando, e se eu não tiver a calça boca de sino, eu não sou ninguém, mesmo que sejam insígnias muito fortes, eu tenho que usar a blusa curtinha com o piercing de umbigo aparecendo, senão eu não sou ninguém, se eu não tiver um boné tal, eu não sou ninguém, ou se não me comportar de tal forma, eu não sou ninguém. Mesmo que essas insígnias sejam muito frágeis, elas são um lugar social, já que o sujeito pode pegar para ele. Então, são 3 formas de estar no mundo que falam de inserções possíveis. Mas sobre essa época de maior fragilidade, a gente tem um filme que se chama Aos 13, que é a história de uma menina. Ele é romanceado, o roteiro foi escrito a partir de uma menina que tinha acabado de viver isso. Ela tinha 14 anos, quando, junto com uma amiga da mãe roteirista, escreve a história do que tinha acabado de lhe acontecer, que foi uma abdução amorosa. Essa menina, que era uma menina muito... era uma Cinderela em casa, uma mãe meio maluquinha, amorosa, um pai que nem sabia que ela existia, que foi tratar dos seus negócios e nunca voltou, e não se deixava chamar. Ela era uma menina que queria estudar, e a casa era uma bagunça, a mãe dela era uma boba alegre, uma pós-adolescente, e a casa estava sempre cheia de gente, ela não conseguia estudar, ela acabava arrumando a casa, porque a casa era uma bagunça, ela queria se concentrar, não conseguia, ela se sentia invisível dentro de casa, porque o fato dela ser uma boa aluna, inteligente, não tinha maior valor, o fato dela escrever poesia, ser sensível, não tinha maior valor, então ela pensa em ser visível lá fora. Quando ela vai lá fora, no colégio, aquela cena, estou no colégio, nos armários, todo mundo se olha, ela percebe que ela é mais invisível ainda, e ela vê para onde todos os olhares convergem, e esses olhares convergem para Eve, Eva, veja bem, é a primeira mulher. Eve é uma menina cheia de ousada, louquinha, precocemente sexuada, e ela se cola nessa menina, ela se transforma numa imagem da Eve. E ela vai recorrer para uma das primeiras defesas que a gente tem quando a gente se sente exilado de casa e quando nós não temos lugar ainda lá fora, que é a BFF, Best Friend Forever, que é melhor amiga para sempre. Engraçado, alguém dizer da primeira amiga que verdadeiramente se tem, ou amigo, os meninos têm isso também, mas é uma coisa muito característica das meninas, que é para sempre, porque eu quero que seja para sempre. Eu já perdi a família, eu não sei para onde eu vou. Então, esta pessoa tem que viver só para mim. E os dramas amorosos dessa época são muito grandes. Então, isso vai falar de toda uma fragilidade. Essa fragilidade é definida pela Françoise Dolto, que é uma psicanalista francesa, como o complexo da lagosta. Ela diz que a lagosta, ela perde... Nós estamos dos bichos, camaleão, lagosta, Então, ela diz que a lagosta tem quando uma fase do seu crescimento, ela precisa se livrar do exoesqueleto anterior, porque está apertado, e ela precisa secretar um outro exoesqueleto, outra casca. E no período em que ela perdeu o primeiro exoesqueleto e está secretando o outro, é um período muito frágil, em que elas morrem aos magotes.
Diz o doutor que existe um congre, um peixe, cujo alimento predileto são lagostas nesta fase, né, de fragilidade. Essa metáfora do momento em que a gente perde o exoesqueleto amoroso da infância e ainda não secretou o exoesqueleto, né, a nova carapaça do reconhecimento social, mesmo que ele seja uma calça boca de sino, algo do gênero, reflete muito bem essa posição de perda de contornos que vai nos assombrar ao longo de toda a vida. Vejam bem que isso que eu estou contando, que é da criança, e que é do puber, e que é do pré-adolescente, do pré-puber, do puber, do adolescente, são coisas que vão nos amolar, às vezes, em outros momentos da vida. Por isso que a gente não fala de tempos fechados, né? Uma coisa que é importante, além do refúgio nesse amor obsessivo da melhor amiga para sempre, que deve ter olhos só para mim, que foi um jeito da Tracy, dessa menina, e de todas as meninas, e de todos esses que fazem essas escolhas amorosas muito obsessivas, esse recurso de fazer com que essa pessoa só tenha olhos para mim, vejam bem, né, como ela me ama, é assim que eu quero ser amada, eu quero ser tudo para alguém. Isso nós estamos falando de alguém que ainda não chegou na maturidade amorosa de amar. Porque amar significa a gente ter uma fantasia, um desejo e querer alguma pessoa que se encaixe nesse desejo, né? A BFF tem que ser tudo uma para a outra, né? Claro que o amor sofre desse mal também, mas o amor é um pouquinho mais trabalhado, né? Então, além desse recurso da melhor amiga, a Tracy tinha uma outra defesa que vocês vão entender quanto ela nos angustia. Em momentos graves da vida dela, ela se cortava, né? Ela se produzia cicatrizes. Ela não queria se matar, né? Não como a Hannah, que nós falamos na vez passada, ela não cortava os pulsos para se matar. Ela fazia uma espécie de sangria da angústia. Isso acontece no filme em algumas circunstâncias. Por exemplo, a mãe tinha um namorado junkie que foi para um período de recuperação, e a Tracy ficou muito contente que a mãe tivesse se liberado daquele encosto que morava junto com eles e produzia cenas muito degradantes para ela, muito tristes, momentos mais drogados desse homem. E ela, no momento que esse cara sai da recuperação, a mãe recebe ele de volta em casa. E a Tracy se sente um nada, porque tudo que ela passava pedindo para essa mãe é que não trouxesse de novo toda aquela desgraceira para dentro de casa. Nesse momento, solitária, ela vai para o banheiro e se corta. Ela vai para o banheiro e se corta também quando ela rompe com a Ivy, com a sua amiga, porque a Ivy ficou com o namorado dela e ela está já muito depauperada. Elas entram, ela e a Ivy, numa jornada de loucura, de delinquência, pequena drogadição, pequeno tráfico. A iniciação sexual delas da Tracy é muito importante, porque ela transa pela primeira vez numa coisa que é um sexo que muitas vezes acontece nos adolescentes iniciais, que não é um amor, que é uma iniciação sexual regrada pelo grupo. Então, a primeira primeira relação sexual da Tracy, ela tem, junto com a Ivy, então as duas com dois meninos que são amigos, ela perde a sua virgindade de olhos postos na sua amiga, fazendo tudo que ela faz. Ela faz uma pantomima de iniciação sexual. Então, muitas vezes, a iniciação sexual não é uma iniciação amorosa, ela é apenas uma tentativa de se conformar às regras do grupo. E a precocização da Tracy é algo justamente muito importante, porque aquilo que eu falava, ela tenta ser vista como alguém que ela não tem condições de bancar ser, tanto no amor da amiga, quanto no amor da mãe. Né, que a mãe que é meio adolescentona, passa ela e o seu namorado junkie a sair os quatro, né? Ela, o namorado junkie, a Ivy e a Tracy, para a noite, se divertir, né? Que é essa ideia de, agora então minha filha é uma mocinha, né? Então ela consegue ocupar esse lugar, ela paga um preço muito alto para isso, e o preço às vezes é de perder os contornos, é de angústia. O que quer dizer se cortar nesse momento? Se cortar é, em primeiro lugar, a visibilidade, eu estou sangrando. É uma dor física que dá uma ideia da dor psíquica que eu estou sentindo. É uma materialização da dor psíquica. É uma visão da existência do meu corpo. Ele sangra, né? Sangro, logo existo. Ao mesmo tempo, é a produção de uma cicatriz, ou seja, algo visível, que deve ser escondida. Né? A maior parte das cicatrizes dos cortes, elas são
parcamente reveladas, nem para os analistas. Raramente um analista vê os cortes dos seus pacientes. O paciente pode até mencionar, os cortes são revelados para muito poucos. A Tracy punha pulseiras grossas, né? Então, os cortes, eles são como a própria passagem, entrada na adolescência. Na entrada na adolescência, o corpo vai se tornando visível, seios, pelos, muitos sinais visíveis, mas, ao mesmo tempo, o jovem vai ficando invisível para a família. Ele fecha a porta do quarto, ele fecha a porta do banheiro. O corpo é vedado. Então, ele está nessa diferença entre o público e o privado. Essas cicatrizes, elas representam muito isso. É algo visível, seria público, que eu torno privado. Então, os traços sexuais secundários, eles são traços como as cicatrizes, visíveis, que se tornam privados. Então, essa coisa da sangria da angústia vai dar conta de um corpo que eu sinto se desmanchando. Isso é muito diferente de outras formas de transformação corporal, como, por exemplo, os piercings e as tatuagens. Essas são mapeamentos do corpo, são decorações do corpo, é uma apropriação do corpo. É uma espécie de forma de escrever sua história no corpo e, ao mesmo tempo, marcar as aberturas. A maior parte dos piercings são colocados em orifícios do corpo, como quem diz, aqui, nessa entrada, quem manda sou eu. Você vem se eu deixar. A outra coisa é também a tatuagem. A tatuagem, uma vez uma jovem disse, eu não vou me tatuar porque depois eu tenho que ficar explicando para minha analista por que eu me tatuei desse jeito. Né? A primeira coisa que a gente fala, uma tatuagem? O que você quis dizer com isso? Né? Fale mais sobre isso. Né? E realmente todas as tatuagens são eloquentes, né? E os piercings também. Então, essas transformações corporais são diferentes dos cortes. Os cortes são experiências de angústia. As marcas corporais são demarcações territoriais, são uma apropriação do corpo, são até uma forma de poder estar vestido. Outros jeitos de estar vestido quando se está nu são, por exemplo, as colocações dos volumes nos lugares certos. Seios, né? Uma vez um amigo meu perguntou para uma mocinha o que ela ia pedir de 15 anos, e ela respondeu, meus peitos. E ele disse, mas você tem? Ela disse, mas eu não sou isso que eu quero. Né? Ela pediu isso de 15 anos. Seios de silicone. Então, se ela tem seios de silicone, ou um bumbum trabalhado na academia, etc., esse é um corpo conformado com as regras sociais que o sujeito, então, pode transitar com ele tranquilamente, é uma espécie de apropriação, mas, ao mesmo tempo, de servir esse corpo aos olhos dos outros de um jeito que eu acho que eles desejam, uma formação de um corpo. Isso é diferente do corte. O corte é uma experiência de angústia. Essas outras transformações corporais são roupas indesvestíveis. São coisas que a gente se coloca para que estejamos sempre prontos, do jeito que a gente quer estar, para o olhar do outro. A gente passa a vida tentando fazer isso, estar pronto para o olhar do outro. Ai dele que não olhe para nós. Né? Então, nessas coisas ainda da Tracy, é importante que a gente possa fazer esta diferença entre a iniciação, assim como a gente fez do corte, com as outras transformações corporais, como a gente fez do desempenhar, né, um papel que a gente não tem condições de seguir, com a possibilidade de já ocupar um lugar na sociedade, nem que seja por traços estabelecidos pelos meus grupos de pares, nós temos a mesma situação em relação ao exercício da sexualidade. Existe também uma diferença entre esse primeiro exercício da sexualidade, não precisa ser primeiro, segundo, não importa a ordem que isso acontece, essa iniciação sexual que é para o grupo, e essa iniciação amorosa que é um processo interno. A iniciação amorosa, que se exercita de forma infantiloide na BFF, e o primeiro amor, que já é essa ideia de que eu quero alguém assim para mim, eu quero alguém assado para mim, eu quero ser vista assim, né, esse discurso já elaborado, que implica em ter um desejo, que isso já é um outro momento, um momento já de saída de casa, é um momento de ser parido, já ter se parido para fora, de ser desejado pelos pais, de se sentir ejetado desse desejo dos pais, onde eu não sou ninguém, e já assumir desejos para mim. Esse é o momento do amor. Evidentemente que todo amor todos nós guardamos um cantinho escuro, um cantinho secreto, aonde residem para sempre as nossas fantasias infantis. Essas são as fantasias românticas. Elas estão muito bem ilustradas num filme chamado 500 Dias por Ela.
500 dias com ela, né? 500 dias com Summer. Ali estão as fantasias. Quais são as fantasias românticas? São as da BFF. Né? Ter alguém que encaixe totalmente comigo, ter alguém que seja meu par perfeito e que nós estamos predestinados um para o outro. Ninguém está predestinado. A gente se esbarra em alguém ou não se esbarra. O amor é um acaso que pode muito bem não nos acontecer. Então, esse cantinho escuro, onde a nossa infância fica guardado, também está no amor. Então, o amor ele é o nosso crescimento no sentido de poder assumir um desejo, mas ele também guarda o nosso cantinho escuro. E o sexo pode fazer parte disso ou não. Assim como a gente, né, não vê claramente, né, que o desejo sexual e o amor na nossa vida sexual adulta andam juntos, na adolescência também não. Né? Também eles se encontram e se desencontram. Bom, por hora é isso. Né? Bom, o que me chama a atenção do que a Diana está falando, acho que ficou claro para vocês, é o quanto a diferença que tem dessa última geração, desses últimos anos, a importância do corpo cresceu muito. Né? É evidente que nós sempre fomos através de um corpo, não é possível sem isso, mas nós nunca precisamos tanto de um corpo para fazer um eu. Essa que é a diferença. Entende? Essa questão das tatuagens é a mesma questão das academias, né? Das dietas, das plásticas. Tudo converge a uma exigência maior de ter um corpo perfeito, de ter um corpo sarado, um corpo saudável, de pedir muito do corpo. Retrocedo um pouco, a gente não pedia isso. Há uns 50 anos atrás, se você fosse rico, perfeito. Não precisa ser bonito. Né? Tu era famoso, perfeito. Não precisava mais nada. Hoje você tem que ser rico, mas você tem que ter também um bom corpo. Você tem que ser saudável, você tem que ser magro. Dá uma trabalheira, né? É um inferno hoje. Então, a gente pede mais do corpo. Isso é uma coisa interessante para ter, com uma tendência. Né? Aonde que vai parar essas exigências que nós temos de enquadrar o nosso corpo e de exigir mais coisas dele? Né? Não parece que a gente vai cair no caminho de uma liberdade, né? Parece que é o contrário, né? Uma exigência desmedida, né? Travestida de saúde. Eu conheço um monte de gente que ficou doente de tanta academia, né? Que se estraga mesmo, né? Que vai ao limite. Não nada contra fazer exercício, é maravilhoso para a saúde, não é isso. Mas é levado a um tal grau que as pessoas fazem lesão. De tanto se exigir ser atleta. Não basta ter um corpo tranquilo, móvel, flexível, não é? Tem uma exigência de performance muito grande. Né? Então, para onde vamos com essa exigência corporal? Bom, eu não sou futurologista. Né? Porque o atleta ele tem objetivos outros, que é fazer ranquear, né? Não é um atletismo, é para carregar o corpo. Né? É para ser através de um corpo, entende? Nós pedimos mais. Antes, para você ser, não precisava tanto um corpo. Você tinha uma identidade que não pesava tanto sobre o corpo, certo? Bom, mas então só para fechar essas coisas que a Diana está falando. Eu vou pegar um outro assunto bem levezinho, então vamos falar de uma coisa tranquila, que é a gravidez precoce. Né? Isso não enlouquece os pais, todo mundo fica tranquilo. Né? O maior, assim, a primeira coisa que chama atenção, né, na questão da gravidez precoce é que ela é precoce também para os avós. E aí que começa o inferno, né? Como que eu, linda assim, sou uma avó? Como é que tu fez isso comigo, né? Já começa mal a coisa, porque arrebenta o narcisismo dos pais, né? Que são jogados, faz correr as gerações. Né? Ninguém gosta disso, ninguém gosta de envelhecer. É proibido envelhecer. Né? Uma das questões que nós estamos falando do corpo é essa também. É preciso manter a aparência jovem. A juventude é uma idealização, e manter esse corpo quanto mais jovem faz parte. Né? Manter as rugas, que são as nossas cicatrizes do tempo que a gente viveu, é proibido. Bom, mas então, para falar sobre... Tá, primeira coisa, né? A gravidez precoce, ela pode não ser um problema, né? Pode ser uma solução para algumas pessoas. Não vamos fazer generalizações que são um desastre. É um desastre quando chega, porque não é esperado e porque bagunça as famílias. Tem gente que consegue fazer disso, dar a volta por cima e construir uma vida, ter filhos muito cedo, e nem por isso, entende? Não vamos patologizar. Mas quando chega, ninguém fica tranquilo, né? Enfim, a gente pegou para falar do capítulo que fala... É um filme que eu acho que todo mundo viu, Juno.
né? É um filme muito querido, muito cálido, delicioso, assim, que é uma menina, que está no segundo grau, como se fosse o nosso segundo grau, deve ter ao redor dos seus 15 anos, ela engravida. E o filme já começa subvertendo as questões de gênero, assim, porque ela sabe que é ela que tomou a iniciativa de engravidar de um rapaz, né? Ela sabe disso, tanto que o começo ela vai comunicar. Ela não tem iniciativa de engravidar, iniciativa de transar. Sim, porque de transar. O Blick ele é um nerd à última potência, então ele jamais conseguiria chegar nela. É ela que então, vai sim. Ela vai transar com vai ele. Transar. Gosta dele porque ela é Ellen Page, né? Ela é muito querida, muito tranquila, mas ela vai comunicá-lo. E só ela comunicando a questão da gravidez para ele já é hilária, porque ele não sabe o que dizer, assim, eu sabia que isso podia acontecer, isso que acontece com as mães e com as professoras, né? Ou seja, de fora, isso que acontece com os outros, né? O primeiro grande susto dos adolescentes é que eles não acreditam que eles possam ter um corpo capaz de ser fértil, né? E a pior maneira de descobrir a fertilidade é com uma gravidez precoce, né? Para ambos os sexos. Bom, enfim, mas ela é voltando ao filme, ela é uma menina que entende o seu papel, não faz nenhuma crise e tenta fazer algo com isso, né? E vai fazer um aborto. Só que na hora de fazer o aborto, ela começa a pensar melhor. Tem uma coleguinha de turma dela que é uma feroz defensora anti-aborto, né? Diz para ela que nesse momento o teu filho já tem unhas, é isso que ela fala, né? E ela se assusta, né? E não consegue. Claro que ela não ia conseguir. O filme é muito delicado nisso por uma razão muito simples, porque essa menina foi criada só pelo pai, a mãe dela sumiu, né? A mãe dela foi viver numa comunidade quando tinha 5 anos e o pai e uma madrasta que a criam. Então ela é uma abandonada, né? Se ela fizesse um aborto, ela ia repetir o abandono materno. Seria uma confirmação da história dela. Então é muito claro que ela não tinha condições de fazer isso. O que ela resolve fazer? Ter o filho e dar para adoção. Então ela escolhe um casal infértil, do qual ela vai dar Mas a história corre mais. Esse casal se separa, o futuro pai não está à altura de ser pai. Não, quem queria mesmo ser o filho era só a mãe. Enfim. O filme é bem divertido, é leve, trata dessa questão de uma forma séria e leve. Mas assim, então ele nos serviu para poder falar sobre uma série de coisas, porque assim, toda a gravidez é significativa. Não tem muito acaso, sabe? Não tem muita. Elas têm as gravidezes adolescentes, elas têm uma série de. Claro. Cada caso é um caso, mas assim, dá para listar casos típicos. E eu vou listar para vocês casos típicos, que é o seguinte. Eu acho que a primeira questão que a gente vê muito é fazer um filho para poder partir, para deixar no seu lugar, né? Às vezes não é questão de que o filho seja muito infantilizado, não. Às vezes os pais são filhos que percebem que os pais não têm nada para fazer na vida a não ser criar filhos, que o seu horizonte está terminando ali, eles não deixam eles sair porque vão ficar vazios de nada, né? Então eles repõem alguém no lugar, relançam a paternidade com uma abuelidade, não tem avosidade em português, né? Então repõe eles, né? Então eles não são mais o bebê da casa, certo? Então eles são adultos, então eles podem ir embora. Então essa questão de tamponar o lugar do qual eles estão saindo é uma das coisas clássicas. Então tem uma série de avós criando filhos. E atenção, não só os filhos das meninas, viu? Isso acontece também dos meninos, acabando parar na família do paterna essa criança, né? Bom, segunda questão que é típica é a fantasia das meninas de que elas podem pular, tendo um filho, elas pulam 2 degraus. Elas economizariam a identidade de gênero e elas economizariam a questão do que é ser adulto.
que é um fracasso, né? Não é assim que funciona. Mas na cabeça fantasiosa funciona. Tu vai acreditar... funciona assim, ó, tu acredita que alguém que é mãe não seja mulher? Não, né? Se é mãe, logo igual a mulher. Tentar fazer uma colagem entre maternidade e feminilidade. Coisa que não funciona. Mas é uma fantasia de querer pular isso, né? Então, meninas que não têm muito projeto de vida, né, que agarram a maternidade para tentar pular isso. Segunda questão, que é muito importante que isso acontece, é feita uma gravidez para segurar um relacionamento. Não só das meninas, os meninos também fazem isso, né? Ou seja, o adolescente tem muita dificuldade de se sentir amado, ele pensa, com isso aqui eu vou constituir, essa pessoa vai ficar comigo para sempre. Tanto as meninas quanto os meninos, né? Então, cria um terceiro elemento, tentando fazer uma pantomima de família que vai lhe dar uma garantia e um lugar. É ficar com um pouco o outro dentro de si. Para sempre, né? Não só para as mulheres. Outra, para mim, que me parece a pior, que essa é a de pior prognóstico, que é dar visibilidade a uma vida sexual. Né? Pessoas muito frágeis que não conseguem comunicar ou não têm nenhuma visibilidade de que né, não conseguem comunicar ao mundo que elas são capazes de fazer alguma coisa. Então, no sentido que tem né, que você cria uma criança, significa que eu sou sexuado, alguém me quis, alguém esteve comigo, eu tenho vida sexual. Esse é o pior prognóstico, mas isso acontece. Bom, enfim, nós estamos falando de atalhos, né? O que eu queria falar, o que eu acho que é importante, já que é falar da alienação dos homens nesse processo, né? Os homens, a alienação dos homens se dá em 3 momentos: antes, durante e depois. Não, porque assim, ó, primeiro, os homens acham que a prevenção, quer dizer, que os cuidados né, devam ser da mulher. Por quê? Precisa de 2 para fazer uma criança, não é? Por que a mulher teria que ser a responsável? Não, né? Isso se faz a 2, então tem que compartilhar isso. Mas na cabeça dos homens, não. Eu estou aqui, né? Ele se coloca numa posição totalmente infantil, né? Eu estou aqui para me divertir. Né? Você que cuide disso. Né? Então, eles depois se sentem completamente traídos. Como assim você está grávida? Né? Enfim. Os homens se comportam muito mal depois, quando recebem a notícia, como uma grande traição. Né? Como você fez isso comigo? Né? E quem se comporta pior mesmo é a família dos rapazes. E as mães dos rapazes. Vocês estão roubando meu filho. O que vocês fizeram com ele? Não, estou falando de casos típicos. Evidentemente, tem famílias maravilhosas que conseguem ser maduras e sabem que tem um grande problema e conseguem estar à altura de resolver e encarar esse problema. Né? E a maturidade que se pede dos pais aqui é de que eles têm um grande problema e o filho não pode fugir disso. Os homens que fogem dessa maternidade, eles não fogem, eles têm uma paternidade ao revés. Eles são pais sem ser pais. E eles têm que carregar esse fracasso. E esse fracasso, eles jamais se perdoam de que essa mulher e esse filho desvendaram a covardia dele. Isso é imperdoável para esse homem. E isso deixa cicatrizes nele. Né? Ele vai ter filhos bem mais tarde, ele não mantém vínculos, ele é um sequelado também. Né? Então não pensem que é muito fácil, né? Que fica nas costas das mulheres, os homens vão atrás e abandonam. Eles podem abandonar, mas a história não os abandona e causa problemas bem importantes assim no futuro desses rapazes. Então tem alguma coisa mais que eu falei? Não, vamos indo. Nós estamos falando sempre, vejam bem, do visível e do invisível. Uma gestação, que dirá um filho, é uma parte muito visível da sua sexuação, de uma tentativa de produção de uma identidade de gênero. Mas o que acontece com aquelas criaturas que vão percebendo ao longo da infância, ou lhes fica bem mais claro na adolescência, de que o projeto do que eles vão se tornar não é algo que é do agrado nem da família, nem da sociedade, que são os gays.
para essas pessoas começar uma vida já sabendo que eles estão no caminho da rejeição, que eles estão no caminho de serem discriminados, é muito mais doloroso. Então, a tendência, muitas vezes, é uma tentativa de negar, né? Principalmente antigamente. Hoje, as coisas em determinados bolsões socioeconômicos estão um pouco diferentes. Isso já é uma vanguarda que, talvez, se a gente não regredir tanto politicamente como eu temo, e não quero que aconteça, mas isso é uma tendência que eu acho que é irreversível, assim como o feminismo, né? Mas estas pessoas primeiro tentam negar, né? Isso é uma tradição antigamente. Se forçam a relações heterossexuais ou heteronormativas, né? Fazem tentativas, têm namoros, iniciações sexuais, mas sempre se sentindo meio usando a roupa dos outros, assim, né? Sempre ou apertados ou perdidos no meio da roupa, uma coisa meio contrariada. Passo seguinte, quando eu não consigo me ajeitar naquilo, eu nego, e é o que nós chamamos de armário, né? Que é o lugar da onde todo mundo que precisa assumir uma vida aonde tem, vejam bem, lembro que eu falava, questões de identidade de gênero diferente daquela que nos foi designada ao nascer, escolha amorosa diferente da que era esperada, ou seja, heterossexual, né, que tem esse tipo de questões, essas pessoas vão parar no armário, que é um medo do mundo, primeiro, porque elas são exiladas, em parte autoexiladas, mas autoexiladas porque a sociedade tem um olhar ruim sobre elas, a família tem um olhar de onde foi que eu falhei, a família tem um olhar de pronto, agora não teremos descendentes, agora, né, a nossa linhagem acabou. A família tem um olhar de agora as outras mulheres vão dizer que eu não soube ensinar minha filha a ser mulher, o homem pensando não soube ensinar meu filho a ser homem, o casal pensando nós não conseguimos ensinar nossos filhos a amar. Então saiu esta deformação, esta coisa. Então, uma série de culpas que os pais se colocam, em parte por uma cabeça curta e em parte porque, como a gente dizia antes, a sociedade cobra uma identidade de gênero como a única certeza que a gente conseguiu, certeza binária e uma sedução e um sucesso amoroso que prove essa identidade de gênero para a gente ter certeza de que conseguiu atingir uma identidade, né, digna de ser contemplada, né, pelos olhares sociais, do reconhecimento social. Então, esse jovem, esse jovem mais jovenzinho, um pouco mais, alguns jovens adultos, ele vai sair do armário com muito medo, né, porque ele está exilado do amor dos pais, não do mesmo jeito, né, do puber, da lagosta, né? Digamos, é um período lagosta de mais tempo, porque a gente acrescenta a saída da família a uma expulsão da família. Pode ser uma expulsão factual ou pode ser uma expulsão amorosa, né, no sentido de que este filho pode ganhar prêmio Nobel, ser recordista de Olimpíada, ele pode ser o que ele quiser, mas o irmãozinho dele, que é office boy, casou e teve filho, esse cara é mais legal e mais amado pelos pais do que ele que ganhou o Nobel, né? Então, é uma espécie de... Claro, estou exagerando, é uma coisa que eu faço bem, mas é só para mostrar que essas pessoas são banidas do afeto e do reconhecimento familiar e se sentem, de alguma forma, também banidas do reconhecimento social. Então, essas pessoas precisam se esconder no armário, porque também, como elas não se sentem amadas, elas não esperam outra coisa, muita coisa do amor. Então, uma menina vai chegar noutra, quem que me diz que ela vai ser homossexual como eu, ou que ela vai ter desejos homossexuais? Né? Porque essas coisas, as meninas hoje brincam, né, que a bissexualidade é que nem um unicórnio, né, porque todo mundo diz que não existe. Né? Então, o símbolo dos bissexuais é o unicórnio. Né? E essa bissexualidade nos jovenzinhos contemporâneos, de novo, estou falando de bolsões mais avançados, socioeconômicos, em determinados locais, já conseguem brincar com isso, exercer sua bissexualidade de uma forma bonita até. Né? Muitas meninas até fazem uma iniciação entre elas
como defesa contra essa força de precocidade, porque é muito gostoso, porque elas são, de fato, né, têm desejos bissexuais e conseguem se sentir mais respeitadas umas com as outras. Isso não quer dizer que toda menina começa, porque isso é uma fantasia masculina, né? Você está com uma outra menina, mas você vai se descobrir heterossexual, é porque você não encontrou o macho certo. Não é isso. É uma iniciação homoerótica que muitas vezes faz parte dos exercícios, desse exercício de sexualidade que eu dizia que é preciso fazer. Mistura um pouco a BFF com uma experiência erótica e não machuca ninguém. Né? Então, nós temos essa dúvida, que eu dizia, de se eu vou chegar em alguém e quem me diz que ela gosta de pessoas do mesmo gênero. Então, nós temos o problema de achar que alguém vai se interessar por nós e de que essa pessoa que vai se interessar por nós ainda tem a mesma opção sexual que nós. Isso serve para todo mundo, né? Então, às vezes, as meninas se encantam por um rapaz e tal, pô, que conversa maravilhosa, né? Só que ele gosta de meninos, né? Então, já é um drama, né? Isso que com os gays fica exacerbado. O que acaba acontecendo com essa gente? Eu digo, o que acaba acontecendo com essa gente acontece do mesmo jeito com aqueles que são homofóbicos. Tem um filme que é baseado numa história em quadrinhos. O filme se chama La Vida d'elle. Aqui no Brasil ganhou o título da história em quadrinhos, que é Azul é a Cor Mais Quente. Essa é uma menina que se descobre gay, passa por todos esses perrengues que eu estava contando, se apaixona por uma menina de cabelo azul, aí vem o azul, né? E ela é expulsa da família e é também expulsa do seu grupo de amigas, né, que estavam partilhando uma iniciação sexual, quando descobrem que ela é gay, que ela está ficando com uma outra menina, a banem. E tem uma menina, uma amiga dela, que era uma grande amiga, não a BFF, uma pessoa do grupo, nem era a melhor amiga dela, que surta no momento em que ela se revela, ou que descobrem que ela é gay. Ela lembra de uma vez que esta amiga dormiu na casa dela, como as amigas dormem uma na casa da outra. Nada aconteceu, não tinha interesse. E ela acha que naquele momento ela poderia ter sido assediada pela amiga gay. Na verdade, a Clementine, ou Adele, ela tem nomes diferentes. Na história em quadrinhos ela se chama Clementine, e no filme do Keshish ela chama Adele. Então, essa menina, a Adele, ela não tem nenhum interesse pela outra, nunca teve, mas a outra provavelmente tinha interesses pela Adele. A Adele é uma menina muito desejável. Isso é algo que aparece muito forte, tanto no quadrinho, mas principalmente no filme. Então, essa menina surta, xinga, grita, acusa ela de tê-la assediado, de que podia ter acontecido alguma coisa, e isso faz uma conformação de grupos diferentes. Nós temos os grupos gays, aonde essas pessoas que são exiladas, expulsas do afeto familiar e do reconhecimento social, se juntam em grupos de acolhida, em grupos de reconhecimento, em grupos de assistência mútua. E nós temos... então, o que acontece? Eu sou um jovem gay, eu poderia me juntar a um grupo de roqueiros, ou de gente que gosta de música clássica, ou gente que gosta de mangá. Eu poderia me juntar a várias coisas, mas como eu sou gay e eu estou exilado, eu preciso muito dos meus amigos gays para que a gente se proteja uns aos outros. Então, a gente obriga esses jovens a uma vida de gueto. Né? E o mesmo acontece com os homofóbicos. Né? Os homofóbicos eles estão tão preocupados em não ser vistos como gays que eles precisam se juntar em grupos homofóbicos, que ficam os meninos se chamando de bicho o tempo todo, né? E as meninas, então, com aquela demonstração de uma hipersexualização, e os meninos também, e essa vigilância constante, né, de uma identidade sexual. Então, nós temos dois guetos, onde a questão do gênero e a questão do sexo, da escolha amorosa, da escolha de objeto, acaba sendo a forma de organização de grupo. Então, nós nos organizamos, nós obrigamos os jovens a se organizarem em guetos em torno da questão de gênero. O que eu falava lá no começo continua nos assombrando agora. O gênero é uma resposta rápida e problemática para as questões de identidade. Vejam bem, a amizade, que é esse lugar onde as pessoas vão se proteger dessas incertezas, principalmente os grupos de gays, e um tipo de amizade muito interessante, que é entre, por exemplo, uma menina gay, uma menina heterossexual e um menino gay, ou vice-versa. São amizades muito tranquilas, porque uma das certezas da amizade
é que o sexo é mantido fora. Se o sexo e as ilusões românticas são mantidas fora, esse vínculo ele perdura mais. Ele não tende a ser descartado, ele não está tão passível das ilusões. Eu tenho um amigo. Esse meu amigo é muito diferente de mim. Né? Por exemplo, digamos, o meu amigo é louco por dinheiro e eu sou uma seta. Eu não preciso... eu posso achar ele meio babaca e ele pode me achar uma trouxa. Mas a gente pode ser amigo. Porque se a gente fosse namorado, a gente não aceitaria. Porque ser namorado é ter que partilhar uma fantasia. Eu vou tentar transformar o meu riquinho numa seta e meu asceta vai tentar me transformar numa riquinha. Então, porque há uma necessidade de ser representado. Né? Então, os amigos, eles são esse lugar, esse refúgio. São amores educativos, amores terapêuticos, aonde a gente estabelece uns para os outros ideais atingíveis. Né? A gente, por exemplo, essa coisa do nome que o Mário falava, do Alex Supertramp ter feito um nome. Os amigos criam apelidos uns para os outros. E são apelidos que a gente carrega pelo resto da vida, porque nesse momento a gente fundou um lugar de reconhecimento social, mas um reconhecimento social pequeno, são ideais atingíveis. Nosso grupo é bacana porque a gente gosta de ir no lugar tal, ou porque a gente dança tal coisa, ou porque nós temos nossas piadas internas, nossos nomes que a gente fundou uns aos outros. Então, a amizade, ela é eu já sei, tem que acabar. A amizade, ela é esse lugar tranquilo, né, que é o refúgio dos gays, mas, na verdade, é o refúgio de todos nós. E, na verdade, é o refúgio que a gente vai encontrar no outro momento da vida, na velhice. Né? Eu espero, a minha expectativa é que a nossa sociedade possa evoluir o suficiente para que a gente possa viver, dedicar uma vida a outro destino, a outro objetivo que não se ater aos clichês de gênero. Acho que não é muito pedir, né? Mas eu acho que é um horizonte bacana para a gente ter. Né? Então é isso. Obrigada. Então. Vamos aplaudi-los, por favor. Bom, é uma pena interromper essa dupla maravilhosa, né? Gostaríamos de levá-los para casa. Vocês poderão levá-los para casa observando a palestra logo em seguida. Entrem no nosso site, vocês terão esse imenso prazer. Então, depois dessa conversa cordial e rica de provocações e de conteúdo, passamos, então, às perguntas da plateia. Se vocês têm alguma pergunta a fazer, por favor, escrevam essa pergunta, levantem a mão, uma das nossas colaboradoras chegará até vocês e assim passaremos para o debate, que é a parte, digamos, onde a colaboração de vocês é essencial. Procurem serem objetivos nas perguntas para que a maioria das pessoas possa realmente participar. Façam perguntas focadas no tema de hoje, por favor, que é, como vocês sabem, corpo, amor e sexo nos adolescentes, tão ricamente apresentado por Diana e Mário. Muito bem, então começamos com a primeira pergunta que vem da internet e depois vamos abrir para a plateia toda. Obrigado. Boa noite. A gente está transmitindo ao vivo agora pelo site do Instituto, aplicativo, Facebook, também pelo YouTube. Cerca de 8.000 pessoas já passaram para acompanhar a palestra hoje, de várias cidades do Brasil e do mundo, aqui só citar algumas. Mossoró, Rio de Janeiro, Jacobina, Curitiba, que a pessoa definiu como a gélida cidade da indiferença nos relacionamentos. Acompanha a gente também da República Dominicana, Canadá, Áustria e da França. Para abrir, a gente vai com uma pergunta de uma menina que escreveu aqui para a gente, a Carolina, e ela diz que conselho vocês dariam para um adolescente angustiado para obter alto desempenho na escola ou no vestibular. Isso está afetando a vida afetiva, amorosa e sexual desses adolescentes? Em primeiro lugar, tem uma coisa que eu acho que o vestibular ele afeta a vida dos adolescentes, das famílias, de todo mundo. Porque é uma espécie de brete maluco,
em que a vida escolar toda do sujeito, toda a trajetória, ela é decidida naquele único round de perguntas objetivas, aonde raciocinar não, né, o processo do raciocínio não tem valor, apenas o match, né? A resposta certa, o encontro do... Então, ela é um momento horroroso para todos. E novamente, para as famílias, vem aquela mesma coisa do sexo, né, do gênero. As famílias se querem ver representadas pelo sucesso do filho. Meu filho estuda na universidade e tal, né? Nós, da nossa família, todos estudamos na universidade e tal, né? Então, então, novamente, nós estamos no ranking, no reconhecimento do narcisismo dos pais através do filho e produz muita angústia. Mas o vestibular, assim como os concursos, né, nós temos gerações de concurseiros agora, às vezes também são um refúgio. Aquele sujeito fica anos fazendo vestibular de medicina, é um clássico, né? Ele fica anos fazendo vestibular de medicina. Se a gente vai pensar bem, ele não quer realmente ser médico. Muitos querem, estão batalhando e tal, né? Mas muitos estão, na verdade, quietinhos para ver se eu fico bem quietinho, a vida não nota que eu estou aqui. Então, é um refúgio. Então, respondendo à nossa internauta, eu não sei o que fazer para driblar o vestibular e essas angústias, essa supressão de vida, que eu posso te dizer que acompanhando muitos vestibulandos na minha vida, eu tenho observado que no momento em que deixa de ser uma obsessão, em que o vestibulando, apesar de estudar muito, retoma um pouco da sua vida, lembra um pouquinho quem ele é, retoma um pouco do seu esporte, algo dos relacionamentos, volta deixa de ser um morto, volta à vida, ajuda muitas vezes a enfrentar essa prova, essa provação, não é nem uma prova, uma provação, que é o vestibular. E que muitas vezes tem esse outro lado, né, que é um bom esconderijo da vida, né? Eu teria um conselho para dar para ela. Deixa eu pensar no... Sabe, esses temas, essas coisas que a gente ouve não grava de quem. Eu só lembro que era um professor alemão, que ele deu uma seguinte ideia que me pareceu louca na época, e agora eu concordo. Ele dizia o seguinte: devia ser proibido entrar na universidade antes dos 20 anos. Proibido. A universidade não é um lugar para criança. Na época eu fiquei chocado com aquilo, né? E hoje eu fico pensando, escutando relatos de professores universitários que estão dando aula para a gente de 16, 17 anos, que eles não têm condições de estar na universidade. Eles estão preocupadíssimos com outras coisas que eles não resolveram, da identidade, da questão amorosa. Eles não têm lugar para botar aquilo que está sendo ensinado. Então, cara internauta, não tenha pressa. Você talvez vai errar, vai trocar de curso. Eu comecei engenharia, fiz 2 anos de engenharia antes de estudar psicologia. Então, eu não sabia o que fazer. Na minha época, o menino que não sabia o que fazer fazia engenharia ou direito. Então, eu achava que engenharia, sei lá, Brasil grande, Brasil gigante, precisava de mim, e eu fui fazer engenharia. Depois, com um tempo de maturidade, eu descobri o que eu queria. Então, sei lá, você tem o direito de errar, né? E de não passar no primeiro, de pensar melhor, de amadurecer. É uma escolha para o resto da vida, né? É um absurdo. O vestibular é um absurdo, né? Você não sabe nada das profissões. Tem assim, ó, tem as 40 portas, você escolha uma, você não sabe o que tem atrás e é para o resto da tua vida. É isso que é vestibular. O que as pessoas sabem que é ser engenheiro químico? Mas não tem nem a mais vaga ideia. E escolhem ser engenheiro químico. Claro que não vai dar certo. Entende? Pode se dar certo por acaso, falta de imaginação, ou a pessoa não tem vocação para nada, depois que entrou no trilho, vai. Né? Então, mas... tem muito tempo, a vida ficou mais longa, dá para fazer a universidade depois, se não passar, não passou, talvez não seja isso que você queira, relaxa mas estuda, hein? Estuda, é a única coisa que eu gosto de associar essa fase, quando a gente escreveu o livro não tinha me ocorrido isso, eu gosto de associar essa fase com o Poço da Alice, né? A juventude, a adolescência, né? A gente está caindo, e os objetos familiares estão pendurados ali, né? A gente não adianta querer pegar, né? A gente só passa por eles. Então, a gente está perdendo as nossas referências. Aí chega ali naquele lugar embaixo,
a gente é grande demais, pequeno demais, o corpo não tem o tamanho, né? Come e fica grande, come, né, bebe e fica pequeno, enfim, ou ao contrário. A gente tem problemas de tamanho para caber em alguma daquelas portas e a gente não tem a mais vaga ideia do que tem atrás daquelas portas, precisa escolher. Né? Então, e faz uma escolha. E depois, sei lá, né, banca, descobre por que escolheu, dá um jeito de voltar, né, para o ponto inicial e entrar em outra porta, mas o importante é se dar conta, né, que a gente vem de uma grande queda, de uma grande perda de referências, e que aquelas portas todas quase não tem nada escrito. E a gente acaba entrando numa, e aqui estamos, né, todos nós aqui. Boa noite. Meu nome é Fábio. Oi. Obrigado, muito interessante esse tema. Estive semana passada, fantástico. Fiz uma colinha para não perder o fio da meada, tá? A questão é uma só, mas são em 3 blocos. Não 3 respostas, tá? A autofundação dos adolescentes, a negação dos pais, como vocês chamaram, não pode ser uma volta à natureza depois de que a evolução humana fugiu do caminho que era do seu passado selvagem. Essa natureza no mundo selvagem não é os pais expulsarem a cria para os próximos filhos? Um pouco de controvérsia. Isso poderia ser resultado de uma redução da autoridade da família em nome da liberdade dos filhos, talvez em uma idade com pouco ferramental? E a última, qual a razão? Será que são as novas mídias, redes sociais, falta de contato pessoal, que eu acho mais crítico? Obrigado. Começa tu com a natureza. Com a natureza? Não, a gente não sei se nós estamos voltando para a natureza. Não sei se eu concordo com isso, que se eu entendi bem a questão que você colocou. Não, certamente, né? Nós fugimos da natureza. A obra, a humanidade é uma fuga da natureza. É construir instrumentos simbólicos para ser outra coisa. A gente desceu das árvores e não tem mais volta. O nosso contato com a natureza é irreversível, né? Nós não somos mais natureza. Não tem mais possibilidade de viver fora da linguagem. A gente se estragou para a natureza. E eu não creio que a gente está voltando para isso. Não vejo mesmo. Né? Mas você pega uma outra questão, que era a questão da negação dos pais, né? Mas a negação dos pais não está ligado com a juventude. Os jovens são os que mais se agarram nisso, porque eles pegam mais forte o que é de novidade. Mas é uma questão do individualismo contemporâneo, né? A gente vive numa sociedade, essa sociedade que você está falando, essa sociedade que nos fez, né, a sociedade de quando a gente fugiu da natureza. Vocês sabem que a história humana ela tem 99% de tempo é pré-história. Né? 99% do nosso cérebro, do nosso corpo, das nossas coisas foi formado em sociedades tipo primitivas, ou sociedades frias. Sabe os índios brasileiros? 99% do nosso tempo foi vivido de uma forma diferente dos índios. Os índios plantam. A aquisição da agricultura é de 9.000 anos, e nós somos muito mais do que isso. Nem isso, era caçador-coletor. Né? Então, ou seja, são milhares de anos para a gente se tornar o que se tornou. Né? Então, e depois que chegou aqui, a gente não sabe mais ser de outro jeito. Né? Ou é a cultura ou... Mas você dizia que se trata de expulsar os filhos, como os pássaros precisam empurrar para fora do ninho. Eu acho que, pelo contrário, primeiro se retém os filhos, que é uma forma de reter a juventude, a própria, e é uma forma também de ficar dentro de casa, né? Porque quando se tem filhos, a gente recria aquele casulo do qual a gente foi expulso quando cresceu, né? Se volta para dentro de casa de novo. Então, quando eles saem, eles nos deixam órfãos do nosso ninho. Né? A gente diz, o ninho vazio. Né? O problema do ninho vazio não é só que a gente não tem os nossos pintinhos. O problema do ninho vazio é que nós ficamos sem ninho. Tanto que esses pais maduros precisam, de alguma forma, sair para o mundo e se reinventar.
né? Olhar para o que fizeram, aquilo que a gente falava da outra vez. Mas um segundo problema, além de que a gente não está empurrando nossos pintinhos para fora, como se faria na natureza, é o fato de que, assim como a mãe da Tracy, aos 13 que eu falava, muitos de nós têm essa dificuldade de colocar para os filhos parâmetros do que é ser adulto, de para onde ir, contar histórias de para onde foi. A Hannah Arendt se perguntava isso. Como que a gente pode legar para os filhos a revolução? Porque a revolução é ruptura. A revolução é negação de um passado anterior. Como é que se lega a ruptura? Né? Pedindo que a pessoa também rompa, mas para a pessoa romper, ela precisa romper com algo. Se nós não somos algo, não há com que romper. Então tem aquela frase de caminhão, né? Não me siga também, estou perdido. Né? Essa é a frase da mãe da Tracy e é a frase de muitos de nós. Né? Então, como que vai romper? Como é que vai, né, desviar do caminho de um cara que está perdido também, olhando para nós, mas, né, olhando para o jovem, para o filho? Como é que eu vou romper com um cara mais velho, que em vez dele estar indo para um lado para eu dizer, eu vou para o outro, ele está olhando, mas filho, para onde é que tu está indo? Né? Que eu quero também ir. Né? Então, existe uma expectativa dos mais velhos de que os jovens apontem o caminho, né? De que eles, como se eles soubessem algo, eles que estão ali na frente de todas aquelas portas. Né? Então... Não sei se a gente respondeu, desculpa. A próxima pergunta aqui é um assunto que foi comentado na internet também pelo João Batista, e o Rodolfo aqui do público mandou a pergunta, é praticamente a mesma pergunta, eu vou ler a do Rodolfo, que é assim, em alguns contextos socioculturais, 1/4 das gestações em adolescentes são planejadas. Para essas mulheres, a gravidez é um rito de passagem, como se comprassem a vida adulta à vista. Gostaria que vocês comentassem isso. Correto. Boa expressão, né? A gravidez como um rito de passagem, né? Que é aquilo que a gente falava, não deu tempo de desenvolver na Juno, mas é bem isso, né? Economizar é um atalho para a vida adulta. Pode dar certo ou não, né? Não há nenhuma garantia de que pagar à vista, né, sendo mãe e tendo um objetivo, né, porque fazer do filho um objetivo para viver. Às vezes são pessoas que não têm por que viver, né? O filho os protege da deriva adolescente. Às vezes ter um filho é uma espécie de se proteger da adolescência também, né? Você pula para a vida adulta, fica um adulto, entre aspas, responsável e tem um objetivo, tem que criar esse filho. Né? Se impõe uma meta e vai lá. Dá muito certo, dá muito errado. Às vezes dá pela metade. Na verdade, isso acontece um pouco com todos nós, não importa a idade que a gente tenha um filho. Tem uma expressão, eu sou uruguaia, né? Tem uma expressão em espanhol que é los hijos vienen con un pan abajo del brazo, que é os filhos vêm com um pão embaixo do braço. Quer dizer que no momento em que se tem filhos, é necessário, acaba acontecendo uma espécie de prosperidade obrigatória. Né? Na verdade, não é uma prosperidade, é um vínculo com a vida que acaba, se assume realmente a parentalidade, acaba se consolidando. Então, eu acho que isso acaba... A vida é para valer, acabou a adolescência. Isso acontece com todos nós, independente da idade que se tenha filhos. Né? Não é obrigatório ter filhos, não é o único jeito de estar adulto, de se tornar adulto, mas essa passagem para a condição adulta, e ela não acontece automaticamente quando um filho nasce. Eu me lembro que quando a nossa primeira filha nasceu, e a gente não era tão jovenzinho assim, a gente se olhou um ao outro e nós pensamos a mesma coisa. E a gente acabou dizendo um para o outro, quando que os adultos, pais dessa criança, vão chegar? Não podia ser nós. Né? Então, o filho vai tornando, meio a galope, meio na força, nem sempre, às vezes, são como a mãe da Tracy, meio perdidos, mas o filho vai forçando um compromisso com a vida, vai forçando... um crescimento. Então, ele sempre funciona assim, como esse internauta falou, como um rito de passagem até para os adultos. Né? Há outros ritos de passagem, né? De cunho profissional, de cunho social. Boa noite, tudo bem? Obrigado por deixar nossas cestas mais interessantes aí. Meu nome é João. Eu queria fazer uma pergunta em cima do filme Lady Bird, que é um filme recente agora.
Foi depois da gente escrever o livro, uma pena, uma gracinha. Ele relaciona bastante com o que vocês dizem. Eu queria saber, me pareceu no filme que depois ela reinventa uma identidade para ela, tem uma repulsa dos pais, mas no fim da história me pareceu que ela retoma o reconhecimento da família, que depois da conquista, o jovem, dessa coisa arada toda, o jovem retorna à família, reconhece o valor da família. E se também, no caso do Into the Wild, ele não chegou a ponto de conquistar para poder dar o valor de novo para a família. Queria que vocês esclarecessem isso para mim. Obrigado. Tem o Krakauer coloca uma das últimas frases do Into the Wild é de que é uma citação, acho que do Jack London, não me lembro, em que ele diz aquilo que se conquistou. Agora eu estou sem o livro aqui. Aquilo que se conquistou só tem valor se você tiver para quem oferecer amorosamente aquilo que você fez. Como se ele tivesse descoberto, acha o Krakauer, na última hora, que o amor era importante. Eu acho que é no filme do Sean Penn que isso fica mais claro. No filme do Sean Penn, isso. Eu acho que o Sean Penn faz o filme... Tem essa fantasia, né? O filme tem um final feliz, como se o Alex tivesse aprendido que ele precisava dos outros e que fosse voltar. Mas o Lady Bird é maravilhoso por causa disso mesmo, né? É uma menina que não quer ser chamada pelo nome dela. Ela se autofunda com esse nome, Lady Bird. Tá, ok, tudo bem. Né? E briga com os pais. Aquela cena que tu adora, Mário, quando ela se atira do carro. Ela não... O filme, só o começo já é maravilhoso, né? Ela não suporta a voz da mãe, não suporta as DRs que a mãe dela tem com ela, né? Então, o filme começa, assim, não tem um minuto... a mãe dela começa a falar, ela abre a porta do carro e sai. O carro estava em movimento. Então ela passa metade do filme com o braço engessado. Né? Mas é isso de se ejetar do discurso materno. O filme, eu recomendo muito esse filme. Tem essa questão da DR, é muito importante, que o Mário está lembrando. Não existe saída de casa sem uma grande DR familiar. DR, sabe, discussão da relação, né? Como os jovens chamam, muitos jovens, há muito tempo se usa isso. Tive uma DR, tive uma discussão da relação. Aquela coisa, por que tu pensa assim? Porque isso, aquilo, aquela cobrança amorosa que não tem fim. Não há saída de casa quando se cresce sem uma DR. Então, pensem que todo jovenzinho que está saindo de casa está saindo no contexto de uma separação amorosa. Assim fica mais fácil entender o que todos estão passando, pais e filhos. Pense num casal separando, com todas as mágoas, todos os ressentimentos, você nunca me entendeu, eu dei tanto e recebi tão pouco. Tudo isso que é de uma separação amorosa, de uma DR, no processo aquele ruim do final, onde se joga tudo um na cara do outro, é exatamente a fase final do nosso crescimento, do nosso estar em casa. E como o Mário lembrava, a Lady Bird está no auge dessa DR, né? Quando ela se ejeta para fora do carro, né? Mesmo que custe um ossinho quebrado. Né? Mas o João não faz uma pergunta, ele faz mais uma afirmação. Acho que só vou sublinhar, porque ele tem toda a razão. É verdade. Né? O reencontro com os pais é o final dessa trajetória adolescente. Né? É o sinal de que você não precisa mais se diferenciar dos pais. Você já está longe, você já se construiu e você já reconhece as marcas inevitáveis. A gente não pode deixar nossa história para trás. Nós sempre vamos ser filhos dos nossos pais. É um delírio achar que a gente pode não ser filhos dos nossos pais. Né? Então, se reconciliar com isso, com a nossa história, não é se reconciliar com nossos pais, é se reatar com a nossa história, é um sinal de maturidade evidente, e que no final do filme do Lady Bird isso fica muito claro. O meu pai sempre dizia, né, que a velhice não serve para nada, quer dizer, serve para ser muito ruim. Mas tinha um único aspecto bom na velhice, que era poder, que os filhos ficaram suficientemente velhos para conseguir se comunicar com a gente, né? Ou seja, que finalmente lá com os 50 anos dos filhos, 60, né? Acabou a adolescência dos filhos, eles conseguem de alguma forma se pacificar com os pais, né? Então ele realmente ele tem razão, a gente se descobriu muito um ao outro, e eu acho que acontece com todos vocês que já estão de cabelinho branco e tiveram a oportunidade de ver seus pais envelhecer, que é uma pacificação das nossas pendências. É como se aquela DR durasse décadas. E, finalmente, ela dá uma placada. E, para
esperar isso acontecer, os pais têm que, olha, né, tem que estar quase de fralda, né? Bom, fiquei pensando no seguinte, a redescoberta do corpo e da sexualidade na fase adulta pode ser entendida como uma adolescência tardia? Ou ainda, podemos viver a adolescência na fase adulta? É interessante isso que você falou, porque, por exemplo, tem uma fase nos bebês, que é os Terrible Two, né, que é um bebê que tem uma subjetividade complicada, mas ele não tem condições de lidar com aquilo tudo que ele está sentindo, então são crianças meio insuportáveis, que dizem ser a primeira adolescência. Aí depois, quando a gente fica maduro, e é isso, né, nosso ninho acabou e a gente precisa se reinventar, a adolescência. Então nós temos uma mania de chamar de adolescência toda a época de transformação, ou toda a época de transição entre uma fase da vida e outra. Então, a adolescência virou uma palavra, valise, que significa todos os momentos que a gente perde um exoesqueleto e está secretando outro, né? Talvez a adolescência seja a nova palavra para a transição. Mas tem, né? A crise dos 50 é uma crise parecida com a crise adolescente, né? E existe. Né? Esperem, façam 50 e vocês vão ver. Ou 45. Tive um paciente meu que adorava tanto futebol que ele fez as crises dos 50 aos 45, que é o primeiro tempo, o segundo tempo. Né? Não, sério, não estou brincando. Para ele foi super significativo. Assim. Mas, ou seja, a minha vida chegou na metade, o que eu vou fazer do resto dela? Então, ali tem um período parecido com a adolescência, assim, de se reinventar. Então, é parecido com a adolescência, mas não é a adolescência. Né? Mas é algo de um eterno presente que se vive na adolescência, um eterno presente. Aos 50 parece que tu tem muita vontade de viver de novo, porque parece que vai faltar tempo. Né? Teve uma época no meu consultório que eu chamei a safra de 27 anos. Eu comecei a pensar que tinha algo de cabalístico, porque veio 1, 2, 3 pacientes, 4, eu acho, que chegaram com esse discurso. Pois é, eu estou com 27 anos, fiz 27 anos, eu vou fazer 27 anos, agora eu vou ser adulto e blá, 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 blá. E dali a pouco vinha, poucos dias, poucos meses, um outro, né? Pois é, porque meus 27 anos, e daqui a pouco 27 anos, que número cabalístico é esse? Que eu não sabia, quando eu tive 27 anos, eu não sabia que era o turning point, né? Então, na verdade, é isso. A era tem os seus números, né? Mas sempre a gente chama de adolescência. A pergunta que veio da internet, e tem uma que veio do público aqui também, são relacionadas. O Christian Korn, da internet, ele diz como se refaz a identidade sexual de um ou uma jovem que foi abusado ou abusada, se isso é possível. E o Caio, aqui do público, ele queria que vocês falassem um pouco sobre os adolescentes trans. Ok. Bom, enfim, a questão de como se refazer do abuso é complicado, porque a gente só vai saber se uma pessoa se refez do abuso quando não fala mais dele, quando não cria uma identidade por causa do abuso. Né? Porque o abuso é uma experiência tão forte, tão marcante, que nos faz dobrar uma esquina que a gente não escolheu, né? Que fica gravado de uma forma tão dura, e que nos aprisiona. Né? Então nós estamos aprisionados a um outro, que a única saída é realmente desfazer isso. Né? É possível fazer assim. Tem muita gente que teve abusos, e abusos graves, e refez a vida. A gente está numa fase de muita denúncia de abuso, e parece que isso parece que é mais grave do que é. Não, é possível se reconstruir depois de um abuso. Não é uma... Não é parece que é mais grave no que é no sentido de que não seja grave, mas no sentido de que seja algo intransponível. Eu acho que não é intransponível, mas tem uma cicatriz que eu noto, e os abusos que as mulheres, principalmente alguns meninos também têm sofrido, são muito mais frequentes do que vocês que eventualmente não sofreram isso podem imaginar. Está na vida de muitas mais pessoas do que a gente sabe. E uma marca que fica nessas pessoas para sempre, e que ela sabe cicatriz? Quem tem uma cicatriz, quando está
para para chover, ela lateja, ela dói. Né? Essa cicatriz vai ficar. Essa cicatriz é a desconfiança. É um sujeito que sempre está pronto para desconfiar, para temer. Ele é uma criatura acuada, que nem um bichinho assustado de rua, né, que quando a gente se abaixa para fazer um carinho, ele acha que vai apanhar. Né? Um sujeito abusado, ele tem isso. Esse é o pior legado do abuso. Ele tem uma crise de confiança. Por quê? Porque o abuso aconteceu, principalmente um abuso infantil, ou de alguém muito jovem, quando alguém estava se relacionando, né, convivendo com outra pessoa que considerava ser segura, considerava estar mediante uma interdição, ou por ser irmão, ou por ser pai, ou por ser avô, ou por ser amigo do pai, ou por ser da família, tio, ele não interessa. O professor, ou o padre, essa pessoa é uma pessoa que a gente podia se sentir tranquila com ela. Então, eu estava relaxada. Né? E essa pessoa vem e me propõe alguma coisa que eu nem sabia que podia sentir, que eu nem sabia que eu era, e me coloca frente a um desejo que eu não sei o que fazer com aquilo, com um prazer, ou uma dor, ou um susto, que eu não sei o que fazer com aquilo. E o gozo dessa pessoa, do abusador, é justamente a minha inocência. O pressuposto de um abuso é a inocência do outro, é que o outro seja pego de surpresa, né? Que seja colocado numa posição que não lhe é própria, porque se é alguém que está, enfim, interessado, né, o abusador sente medo. O abusador é um grande covarde. Né? Então, o abusado ele fica com a cicatriz da desconfiança para sempre. Em relação aos trans, bom, o governo fundamentalista do Irã, por exemplo, ele, não sei se isso ainda é existente, mas durante um tempo que eu estava pesquisando isso, eles subsidiam cirurgias de mudança de sexo. Né? Porque quanto mais fundamentalista é a visão, mais insuportável é a ambiguidade, a dúvida, justamente dessa coisa dos dois sexos. Né? Então, vejam bem, um governo extremamente rígido oferece cirurgias de mudança de sexo, ou seja, não importa que você tenha nascido sexuado fisicamente para outra forma. Mas se é para ser mulher, é para ser mulher. Se é para ser homem, é para ser homem. Então, a questão trans, eu acho que o mais difícil nesse momento não é nem o trans, né? É a transição. Né? São os sinais de ambiguidade, é a ideia de que identidade de gênero não são binárias, né? De que há uma variedade muito grande. Como eu dizia no começo, isso elimina o refúgio das nossas parcas defesas intelectuais simplórias, né, da binariedade de gênero. Então, é uma vida doída, né, porque precisa, além de enfrentar tudo isso que eu falei a respeito dos gays e desse sofrimento, enfim, e das questões identitárias diferentes, precisa sofrer toda a transformação corporal. Né? Tem um filme maravilhoso, que é a Priscila, Rainha do Deserto, que é um filme avant la lettre nesse ponto, e uma das personagens, que é feita pelo Terence Stamp, se eu não me engano, que é a mais velha das três travestis, ela é uma trans. E, ao contrário dos dois outros travestis, que eram meio ousados, meio alegres e tal, no sentido de se colocar em situações de risco, ela, que eu não me lembro o nome, alguém aqui se lembra dessa personagem, ela é super cautelosa. Né? Ela fica dizendo para os seus, né, cuidado, menos. Ela passou pela transformação corporal, ela toma seus hormônios, ela é operada, ela é uma pessoa que sofreu, que tem marcas no corpo da busca de se colocar numa identidade sexual onde ela possa se sentir cômoda, numa identidade de gênero onde ela possa se sentir cômoda. Então, essa experiência da transformação também é uma experiência que, na verdade, pode produzir sujeitos amadurecidos à faca, digamos. Né? Ou não. Né? Pode também produzir sujeitos que acreditam que se eu mudar de gênero, eu vou ter tudo que eu quero, então eu vou ser feliz. Né? Tem um filme, um livro muito bonito, um livro-reportagem chamado O Nascimento de Joyce, onde uma jornalista acompanha uma transição, né, de uma mulher para homem, de homem para mulher, e a expectativa da jornalista é que a Joyce, que era uma cabeleireira, fosse feliz
porque ela é uma criatura queixosa, barraqueira, que finalmente, quando ela conseguisse a sua cirurgia, ela seria feliz. Mas ela continuou, agora era uma mulher queixosa e barraqueira. Então foi uma grande tristeza para a jornalista né, que acompanha isso não é a tônica do livro, mas isso aparece no livro, de que isso não é a solução de todos os males. Né? Isso é uma solução para um mal que a Joyce tinha, que era de que ela não se reconhecia no seu corpo. Então, como tudo, né, os psicanalistas sempre são aqueles que dizem, pois é, a gente tem que ver caso a caso. Né? É o que eu vou dizer para vocês, caso a caso. Né? Boa noite. Me chamo Avelar, sou estudante de psicologia e quero agradecer pela presença de vocês, tornar a nossa noite um pouco mais alegre. Foi-se falado muito aqui em adolescência, conflito, identidade, e nessa pós-modernidade a gente vê muitos pais criando projetos de vida para os seus filhos, projetos esses que muitas vezes eles próprios não conseguiram realizar durante a sua jornada e foram frustrados e, de alguma forma, tenta projetar isso para os seus filhos, seus adolescentes. E a minha pergunta é, qual a consequência que isso tem para o desenvolvimento emocional desse jovem? Tendo em vista que o adolescente não está nem aí para projeto de vida, né, em sua grande maioria, só quer mesmo se entender, se encontrar e compreender um pouco dos seus conflitos. Então, qual que seria a importância e o impacto que isso teria na construção da personalidade e do estado emocional desse adolescente? Obrigado. Começa. Sabe pagar promessa com o cabelo dos outros? É isso que os pais fazem, né? Então, e justamente essa fantasia de que o adolescente vai gozar, de que tudo que eu não gozei, eu vou dar a ele todas as oportunidades que eu não tive. Então, você pode estudar o tempo que quiser, desde que me passe no vestibular de medicina. Você pode ter liberdade sexual, desde que escolha a pessoa mais incrível do mundo dentro da heteronormatividade, me dê filhos lindos. Não faço um filho agora. Me dê filhos lindos e tal. Você pode andar pelo mundo, mochilhar, desde que acabe em Harvard. Né? Então, os pais não cobram barato as oportunidades que dão aos filhos, porque, na verdade, ter filhos é uma coisa narcísica. Né? A gente faz os filhos para que eles nos continuem. E a gente quer ser melhor representado no futuro do que conseguiu. Né? Quer ter o nosso investimento garantido. Isso é uma via de duas mãos, né? Porque, ao mesmo tempo, quando os filhos nos superam, a gente fica abalado narcisicamente, né? Então, e a de duas mãos na outra questão também. Pais muito exigentes realmente estressam os filhos. Mas isso nunca... e se você retirar isso, pode ser... O outro lado também pode ser pior. Pais que não esperam nada dos filhos é um desastre tão grande quanto isso, né? Tipo, não tem um projeto para os filhos, não sonham, né? Um pai melancólico não sonha nada para os seus filhos. Então tem que tomar cuidado, né? Que a exigência dos pais é algo mais ou menos natural, né? Claro, às vezes tem exageros, tem super dimensões de realizar suas frustrações, né? Eu sou um ralado, nunca consegui nada, vamos ver se o meu filho vai fazer justiça ao mundo para mim, né? Então, usar o filho como um prolongamento da tua frustração, né? Ele vai solucionar isso. Mas o avesso é bem perigoso, né? Ou seja, não tem um projeto para um filho, é um sintoma, sai pelo outro lado e não é nada bom, não. Lembro que eu dizia, né, aquela frase do Winnicott, que os pais devem permanecer vivos e coerentes com seus pensamentos, vivos né, não dizer não me siga também estou perdido, né, mais ou menos com uma ideia de para onde vão e com algumas convicções para poderem ser assassinados lentamente pelos seus filhos. Então, a ausência de sonhos ou a ausência de posições também é um problema, porque o filho pode ter até o direito de não fazer ou de fazer o contrário, mas ele tem um parâmetro. Ele sabe que é querido em algum lugar, que se espera algo dele. Agora, a parentalidade, amadurecer junto com os filhos, é uma experiência, como dizem os psicanalistas, a maior experiência de castração. Né? Ou seja, é aprender o tempo todo que a gente não construiu um bonequinho para ser uma espécie de protótipo melhorado da gente. Né? Que os nossos filhos são gente, como a gente acabou provando para os nossos pais que era. Né? Gente é para se frustrar, é para errar, é para fracassar,
é para duvidar, e é muito angustiante ver o filho fazer isso, porque lembra, voltando ao início do que a gente vem falando para vocês, lembra tudo que eu fracassei, tudo que eu duvidei, tudo que eu temi e que, de certa forma, ainda carrego comigo. Todos esses impasses da adolescência que nunca verdadeiramente nos abandonam totalmente, né? Então, de alguma forma, suportar essa falibilidade dos filhos, que é suportar a nossa, é uma das experiências bacanas de uma parentalidade bem-sucedida. E a mais difícil, né? Que é aceitar que os filhos não são a cara do nosso ideal. Eles são gente. E gente não é para brilhar. Gente é para errar e acertar, e errar de novo, e acertar e errar de novo. Né? Uma pergunta que veio aqui da internet, do André Amorim, e fala sobre essa decisão que teve na Argentina da legalização do aborto, né? Como esse tema aborto circula entre os adolescentes? Eu acho que circula como circula nos adultos. Nossa, não tem uma diferença muito grande, não. Tem adolescentes bem conservadores nessa questão, né? O aborto é uma questão filosófica e narcísica. Eu acho que eu vou deixar a Diana responder isso, porque eu acho que ela coloca essa questão, eu aprendi com ela coloca muito melhor do que eu, né, que a questão essencial do aborto é que nós nos colocamos no lugar do abortado. Como seria se a minha mãe não me quisesse? Já disse, pronto. Eu acho que essa é essa a questão, né? Isso é para todo mundo, não tem idade isso, né? Então né? Quão terrível seria o mundo se eu não existisse? Como seria o mundo se eu não existisse? Talvez melhor. Né? A gente se achar grande coisa, que faz grande diferença para o mundo. Essa que é a questão. Né? Mas o terrível, né, é suportar a ideia que a nossa mãe não nos tenha querido. Essa é a angústia pontual, ao meu ver, de quem é contra o aborto. Aliás, essa questão é difícil, né? Porque quem que seria a favor do aborto, né? Pelo amor de Deus. Ninguém é a favor do aborto, a gente é a favor de que cada um use a sua consciência para fazer o que queira, né? É isso que foi... O que precisa, é isso que foi feito na Argentina, né? Não tem... o aborto é uma coisa muito séria, não tem aborto sem cicatriz. Né? A gente vê na clínica, os abortos fazem... Os filhos abortados fazem aniversário, tem aniversário de aborto, tem aniversário do filho que não existe. Quer dizer, vamos deixar claro, mas não é um filho abortado. É a maternidade, para as mulheres, a maternidade que poderia ter acontecido faz aniversário. Né? Eu poderia ser mãe de uma pessoa de 18 anos. Então, o aborto acaba funcionando como aquela espécie de ser, que é a vida que eu não tive. A gente passa dialogando com as vidas que não teve. E o aborto é uma representação muito forte de uma vida que não se teve, de caminhos que não aconteceram. Né? Mas uma das razões pelas quais que o Mário mencionava que a anticoncepção é deixada com as mulheres é uma expressão de machismo, sim, porque, né, o homem não precisa se preocupar com nada, né? Ele vai lá e exerce sua potência, a mulher que se vire para dar um jeito, né, de recebê-lo da melhor forma possível, que ele se satisfaça. Mas também é uma ideia de que a mãe é que decide. Né? A mulher cuida da anticoncepção porque ela é vista por todos nós, homens e mulheres, vemos umas às outras nessa posição também. A mulher sempre é vista como potencialmente mãe, como alguém que poderia ter nos querido ou não, como alguém que poderia ter nos amado ou não. Então, esta mãe está sempre na posição de querer ou não querer o filho. E sempre que ela não quer o filho, nós não gostamos dela. Né? Então, por isso que as mulheres acabam se incumbindo mais da anticoncepção. Né? E sofrendo, né, com cargas de hormônio violentas. Vários médicos dizem, né, que a anticoncepção, se fosse feita pelos homens, com sistemas muito simples, eles padeceriam menos corporalmente do que nós, com as pancadas de hormônio e as transformações que precisamos sofrer para garantir uma anticoncepção, para que o homem não precise se preocupar com isso. Né? Mas, afinal, quem decide se quer um filho ou não é a mulher. Né? E viva a Argentina! Mirem-se no exemplo das mulheres argentinas.
Boa noite. Aqui. Oi. Eu gostaria de, primeiro, relatar uma história que vai fomentar a pergunta, que eu sei de uma menina que, infelizmente, trocou foto do próprio corpo nua com um namoradinho e aí acabou vazando essa foto. Eu queria que vocês explanassem um pouco a respeito dessa relação do adolescente com a nudez nessa fase e, principalmente, nesse mundo onde é tudo digitalizado. Como que vocês percebem essa abstração do adolescente do próprio corpo, que eu acho que é uma fase muito complicada, né? A gente escreveu um último capítulo do nosso livro, que é sobre os adolescentes nativos digitais. A primeira preocupação nossa, e a gente não tinha um filme, né, porque nós não achávamos nenhum filme que representasse isso. Esse filme acabou acontecendo depois da publicação do livro, é um filme que eu não vi ainda, que é o The Game, como é que é? The Number One, como é que é? O jogador número 1. Que conforme os gamers com quem eu converso, e a gente conversou bastante para a fabricação desse capítulo, eles se sentem representados nesse filme, finalmente, que nasceu tarde demais para nós. Mas a nossa preocupação toda era de ser não apocalíptico, de ser integrado. Todo capítulo foi isso, com exceção dessa questão dos nudes, da exposição digital, né? A exposição digital, os nudes, acaba sendo o lobo da Chapeuzinho. Justamente tudo que a gente vinha falando no sentido de precisar provar uma identidade sexual, essa jovenzinha, né, que tenta mostrar alguma coisa na qual ela não acredita para se sentir apreciada pelos pais que jogam ela para a precocidade, que ao mesmo tempo querem ver provado que eles conseguiram fazer dela uma mulher, enfim, e que ela começa a brincar ou a se mimetizar de uma coisa que ela sabe ser uma farsa. Essa jovenzinha é a que mais tem tendência a fazer um nude de si mesma, né, para provar para ela mesma algo que nem ela mesma acredita. E na internet é para sempre. Então, se tem alguma coisa na qual a internet é definitivamente negativa e que os pais definitivamente precisam cuidar com seus filhos, é na exposição né, digital, na exposição na rede, né? É um dos pontos negros da internet, entre outros, né, como, por exemplo, né, os fóruns de suicídio. Pode falar um pouco sobre... Bom, enfim, a internet não é um território muito fácil. É um assunto delicado para mim, mas eu perdi um paciente, um jovem que se suicidou, porque eu não sabia que, enquanto eu tentava salvar ele para a vida, ele participava de fóruns de proselitismo do suicídio na internet. Isso no tempo Isso há muitos anos atrás, né? Então é muito duro. Ou seja, a internet é uma selva ainda. E como é muito novo, a gente não aprendeu a estar lá, né? E os adolescentes, eles estão muito mais lá do que os adultos. Então, não tem adultos para proteger os adolescentes deles mesmos e de outros perversos que tem na rede, né? Então, é uma coisa complicada. Uma educação para a rede é algo que urge, porque é isso, a rede não esquece, né? O drama dessa menina é que o nude dela não tem como apagar, é inapagável. O que acontece é inesquecível. Esse é o drama, né? Lembra do bullying? Imagina se você teve um péssimo incidente numa escola, tu ficou marcado numa posição, alguma coisa, uns anos atrás. Trocava de escola, pronto, acabou. Certo? Numa cidade grande, troca de escola, acabou. Não dá mais para fazer isso. A internet não esquece, né? Com uma procura na internet, 2 segundos, tu pega a ficha do sujeito e isso passa. O bullying. Antes o bullying era na escola. No fim de semana tu estava livre. Não, agora não para. Né? Com o WhatsApp, com o Facebook, o bullying está o tempo inteiro, full time. A internet coloca algumas questões que são, entende? Não estou aqui assim demonizando a rede. Ela pode ser usada para coisas maravilhosas, para encontrar, para pessoas se encontrarem. É fantástico, né? Mas ela coloca questões que não existiam antes. Antes, uma jovem anoréxica, ela ficava isolada, entende? Uma anoréxica era um caso para a família.
e entendi. Ela estava isolada e ninguém mais, ela não trocava com ninguém. Hoje, uma jovem anoréxica, ela encontra uma outra jovem anoréxica que é tão perturbada quanto ela, que vai lhe alimentar a anorexia. Então, tu tem dois problemas, entende? Enquanto tu tenta tirar ela da doença, tem alguém que alimenta a doença dela, que outras pessoas que compartilham isso. Isso não existia. Entende? Então, a internet coloca questões que a gente ainda não está sabendo lidar, mas que urge e que a gente não faz é uma educação para usar a internet. Uma etiqueta, uma etiqueta para a construção de uma etiqueta, a construção do que pode, o que não pode, não chega para o nosso. O drama é que eles usam mais do que nós, os pais chegam nos filhos e aprendem em vez de ensinar. Né? Então, é dramático, assim, porque tem um gap geracional ali, a gente não consegue estar junto e eles estão muito sozinhos, né? E aí acabam cometendo esse tipo de coisa, né? de exposições que são muito mais graves do que era antes. E ficam sendo chantageados por essa. O clássico é isso, né? É você conseguir um nude para depois ficar chantageando a pessoa para conseguir benesses sexuais. É o clássico da... Ou a revenge, como é que é? Porn revenge, é assim que chama? Ou seja, você acabou com a namorada, como vingança, a expõe. É outra forma de femicídio, né? Em vez de matar a menina, mata a sua reputação. Quanto mais avança o feminismo, mais avança o ressentimento, né? Não sei em que momento vai virar, mas agora nós estamos num momento bem dramático disso, né? Bem, chegamos